Bom, eu achava que pedreiro era pobre, até eu pedir um orçamento para ele. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Inclusive outra que é bem comum também a gente ouvir na construção civil, que diz bem assim: gastei esse mês com pedreiro o que eu levei um ano inteiro para juntar. Várias e várias vezes eu já ouvi esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário, querendo dizer o custo que se tem com um pedreiro, o tanto que se recebe um pedreiro, o valor de tudo. E quero que você não se assuste com o título desse vídeo, com a thumb que a gente colocou ali na capa, com certeza foi para chamar a sua atenção, mas uma coisa é certa: o custo que tem pedreiro em relação a tempo e o valor que a sua obra pode custar pode estar correndo um risco altíssimo, muito alto. Porque você vai ver aqui, eu vou fazer algumas contas e você vai ver que você pode estar deixando muito dinheiro na mesa usando o sistema errado de construção. A mão de obra é importantíssima para a execução da casa e muito do recurso fica preso na mão de obra. Eu não quero que pedreiro ganhe pouco, ou construtor, ou empreiteiro, ou engenheiro, pelo contrário. Eu quero que eles ganhem cada vez mais. Mas não precisa ser nenhum sistema lento, ultrapassado e que você tenha que colocar 200 pedreiros na sua casa. O custo para o pedreiro ganhar muito não tem que ser o cliente gastar muito também. Ele precisa fazer mais casas, mais obras em um tempo menor, né? A qualidade, a perfeição desse pedreiro. E se você é pedreiro, não saia desse vídeo que você vai ver o tanto que você pode lucrar mais construindo menos casas, com menos pessoas. Tudo isso aqui vai ser muito importante. Vou falar exatamente sobre isso. Quanto custa a mão de obra em uma casa de EPS, quanto custa a mão de obra em uma casa de alvenaria com 200 metros quadrados. Esse é o tamanho da casa que nós vamos exemplificar aqui agora. Se você não me conhece, meu nome é Otoniel Tavares, eu sou especialista nas construções em EPS. A gente constrói no Distrito Federal, já temos mais de 40 mil metros construídos, fora as construções de alunos, os cursos que nós temos, tá? Inclusive, se você quer participar da próxima turma, em breve vai sair uma próxima turma. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você se inscrever para a próxima turma. Se inscreve, você vai colocar seu nome lá e quando as vagas estiverem abertas, nós vamos te chamar e você vai se inscrever no curso para participar desse treinamento. Bom, vamos lá. Vamos falar de custo de mão de obra sem enrolação nenhuma. Todas as contas estão aqui. Primeira coisa que você precisa saber quando a gente fala de mão de obra é que tem um fator importantíssimo, muito importante, que é essa variável aqui, ó, tempo. Tá? Tempo é muito importante. Por que que o tempo de obra é importante nesse cenário? Bom, normalmente o pedreiro ele recebe por diária ou por mês. Então, quanto mais dias ele passar na obra, mais essa obra vai ficar cara. Quanto mais meses ele passar, mais essa obra vai ter um custo alto. Mesmo que você passe essa obra por empreitada, alguém está pagando aqueles pedreiros por dia. Não é todo mundo que está na empreitada ali. Alguém está pagando aqueles pedreiros por mês. Então, quanto mais tempo demora, mais cara essa obra fica, mais oneroso, né, vai ficar, mais complicado. Bom, vamos considerar aqui uma casa de 200 metros quadrados e eu vou colocar para você primeiro uma construção em alvenaria, tá? Vamos aqui, olha só, alvenaria. Bom, em uma construção de alvenaria, você vai precisar, em média, durante a execução dessa obra inteira, você vai levar, em média, 90 dias para construir essa obra. E eu vou usar os 90 dias porque eu vou usar tanto na construção em alvenaria quanto na construção em EPS o mesmo tanto de dias para construir. Então, serão 90 dias de obra e aqui também 90 dias
de obra. Nos dois casos, nós temos dias trabalhados, tá? Se trabalhar sábado e domingo, sem folga, são 3 meses. Como temos sábado e domingo, vamos considerar que são 4 meses, 90 dias trabalhados. Pois bem, o mesmo tempo. Qual é a questão? A variável está na quantidade de pessoas que a gente vai precisar aqui, de profissionais, contra a quantidade que a gente vai precisar aqui. Eu já construí tanto em alvenaria quanto em EPS. Eu sei exatamente a média de pessoas que nós vamos precisar. E se você não concorda comigo, deixe o seu comentário aqui. Conte para mim qual é a média. Eu não estou falando de nada fora da curva. Se a gente for falar de fora da curva, você vai falar, eu já construí sozinho uma casa em 90 dias, eu e um ajudante. Bom, com EPS, se a gente for considerar alguém fora da curva, eu posso te dar um exemplo parecido de alguma pessoa que fez. Sim, estou exagerando bastante, porém, eu estou falando da média. Essa aqui é a média de tempo e a média de pessoas necessárias para construir essa casa. Vamos lá. Começamos a obra em alvenaria, a gente tem 90 dias para entregar. Quantas pessoas que vamos precisar? Primeiro, nós vamos precisar de profissionais. Vamos precisar de profissionais. Aí, quando a gente fala de profissionais, nós estamos falando de pedreiro, carpinteiro, armador. E no início da obra, usa muito todos esses carpinteiros, armadores, para iniciar ali a obra. No meio da obra entra mais pedreiros do que carpinteiro, do que armador. Porém, eu vou colocar aqui a média, tá? Que essa obra vai necessitar. E é uma obra razoavelmente grande. Se você colocar poucas pessoas, se tiver menos profissional do que esse, você não vai terminar a obra no prazo. Então você vai precisar do bombeiro, do eletricista para passar as tubulações, porque essa obra está com tubulação, vai precisar de alguém para fazer o telhado. Todos esses são profissionais. Em média, você vai precisar de 7 profissionais para entregar essa obra em 90 dias, tá? E você vai precisar também dos ajudantes. 5 ajudantes em média. Vai ter dias que vai ter mais do que 7 profissionais e 5 ajudantes nessa obra, com certeza. Na época da elevação de alvenaria, você sabe disso. A alvenaria é ali tijolinho por tijolinho, amarra as tábuas, tem que fazer a ferragem dos pilares. Então, normalmente aqui a gente vai ter 3 pedreiros, 2 armadores, 2 carpinteiros. Já chegamos no 7. Você pode ver que toda obra é assim. Você tem que ter pelo menos 2 armadores, 2 carpinteiros, 3 ou 4 pedreiros, tá? Às vezes 3 armadores quando é uma obra com ferragem mais pesada. Então, essa é a média. Às vezes passa, às vezes tem menos, mas com certeza nós temos essa média de profissional e essa média de ajudante. Agora eu quero que você coloque aí no comentário quanto está custando a diária de pedreiro na sua região. Quanto está saindo a diária de pedreiro e a diária de ajudante? Aqui eu não estou considerando em nenhum dos casos o mestre de obra ou o empleiteiro. Estou colocando aqui a diária seca da mão de obra. Aqui na nossa região, a média da diária está de R$ 160 a diária do pedreiro e R$ 80 a diária do ajudante. Isso para ele trabalhar longe, assim, considerando que a maioria das pessoas que trabalham em Brasília, elas saem da cidade satélite, então elas têm que sair de casa 5 horas, 5 e meia da manhã e chegam em casa 7 horas da noite. Essa é a média, esse é o valor. Digo isso porque quando ele mora mais perto da obra, o valor é abaixo do que isso aqui. Mas essa é a média que a gente paga, independente de qualquer coisa. Aqui está a média, sem contar a condução. Bom, nós temos 7 profissionais a R$ 160 por dia. Então, nós temos, olha só, 160 vezes 7 dias, 7 profissionais, isso aqui é o valor por dia que a gente vai gastar, vezes 90 dias. Olha só, nós teremos aqui o valor total que nós vamos gastar com o profissional nessa obra. Essa é a média, exatamente essa aqui. Eu já fiz as contas, eu quero que você faça. Calcula primeiro 160 vezes 7,
depois esse valor vezes os 90. Você vai chegar num valor de R$100.800, tá? O ajudante, nós temos 5 ajudantes a R$80, então é 80 vezes 5 vezes os 90 dias. Essa é exatamente a conta que você vai fazer. Se é R$80 por dia, se são 5 ajudantes, 90 dias, você vai chegar num valor de R$36.000. Bom, esse aqui é o valor que a gente vai gastar nessa obra. Ah, mas na minha obra não precisa de 7 profissionais, eu vou colocar 5, ou eu vou colocar 6. Tá, essa é a média. Já vi obras com 10 profissionais, 200 metros quadrados, e mesmo assim eles não conseguiam entregar em 4 meses. Depende da obra. A gente está em uma média e eu tenho certeza que não é nenhum absurdo. Se você pegar aqui em Brasília o preço para construir uma casa como essa, é R$800 por metro quadrado que um empreiteiro vai cobrar. Essa é a média para deixar ela semi-acabada. Então, está dentro da média de valores aqui. Nós vamos chegar aqui, olha só, no valor de R$136.800. Esse aqui é o valor que você vai gastar com mão de obra crua. Aqui eu não estou contando locomoção, alimentação, café da manhã, nada. Cru, diária seca. Esse é o valor. R$136.800. Sem exagero. Agora a gente vai vir aqui para a EPS, tá? E eu vou colocar para você o que eu tenho de média nas minhas obras. Essa é a média que eu tenho. Já tive obras que ultrapassou isso. Já tive obras que foi mais rápido do que isso. Já tive obras com mais pessoas, com menos. Já tive obras, você pasme, já tive obras desse tamanho que um pedreiro executou com 3 ajudantes. Ele executou exatamente e terminou em basicamente os 90 dias. Uma obra muito rápida, considerando a quantidade de pessoas. Então, olha só, muita calma nessa obra. A gente está falando aqui de média. Eu preciso que você se atente para isso. Nada de exageros. Eu sei que ainda mais na construção civil, tem uns caras que é o bonzão. Eu faço. Bom, vamos abaixar a bola um pouquinho. Veja se eu não estou falando nenhum absurdo, tá? Veja se essa aqui é a média. Olha com cuidado. Se eu estiver falando muita abobrinha, coloca aí no comentário. Pode colocar. Vamos discutir. Eu vou pegar um comentário também, se fizer sentido. Vou gravar um vídeo. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, eu me retrato. Mas caso contrário, aceite também. Se você concorda, coloca aí, uau, quero essa economia para mim. Vamos lá. Nas obras de EPS, qualquer empresa que eu conheço tem essa média de 2 profissionais do início ao fim da obra. São esses profissionais que faz gabarito, radier, elevação, tubulação, telhado, reboco. Do início ao fim da obra são esses 2 profissionais que fazem. A diária deles é R$160 e nós temos uma média de mais 2 ajudantes com a média de R$80 de diária e nós temos também mais um meio oficial com a diária de R$120. Olha, esses são os números. Nós temos aqui 5 pessoas trabalhando, nós temos 12 pessoas trabalhando aqui. Isso é real. A maioria das obras tem até menos do que isso aqui. Mas eu não quis colocar um número muito absurdo para você não desacreditar tanto. Mas isso aqui, meu amigo, é real. Isso aqui é a verdade do que tem dentro da obra. Você vai se espantar com a diferença que dá. Faz aí. Coloca na calculadora aí, olha só. 160 vezes 2 profissionais vezes 90 dias trabalhados. Faz aí para mim, faz essa conta agora você e vê se não está dando, está anotado aqui na minha colinha, R$28.800. R$28.800 o custo que você tem com o pedreiro. Vê aí na parte de ajudante, 2 dias, 2 ajudantes, vezes 90 dias trabalhados. Veja agora se os ajudantes não estão dando R$14.400. E veja se um ajudante, um meio oficial a 120, 90 dias trabalhados, se ele não está custando R$10.800.
colocar o valor total aqui. Olha só, o meio oficial a R$ 120 o valor dele diário, apenas por 90 dias vai te custar R$ 10.800. Valores reais, preços reais. Isso aqui, meu amigo, custa para você, para quem está pagando para a obra, R$ 54 mil. Olha só, R$ 54 mil. Fala para mim agora. Ah, mas aqui vai usar mais um profissional. Me fala o que tem que acontecer nessa obra aqui para chegar nesse valor. É um absurdo, é um absurdo. Eu falo para você, e eu não quero que o pedreiro ganhe menos. Ah, tá tirando o serviço. Não tá tirando o serviço não, o que não falta é obra. Falta é mão de obra qualificada. Eu tenho certeza que falta mão de obra qualificada no mercado. É o que a gente precisa de mão de obra qualificada. Se você tem a mão de obra qualificada para fazer esse tipo de obra com essa qualidade aqui, não vai faltar serviço. Pelo contrário, vai chover serviço, né, para você executar. Então eu quero é que pedreiro ganhe bem de verdade, mas ele tem que ganhar bem fazendo economia, tá? Ele não precisa colocar. Me diz qual o sentido de você ter isso aqui? Qual o sentido de você ter esse gasto? Agora, vamos fazer, faz a conta aí, agora que eu vou colocar aqui esse número aqui, faz a conta de 136.800 menos 54 mil, vamos ver quanto que você está gastando a mais só na mão de obra com tijolo. R$ 82.800, ó, R$ 82.800. É esse aqui o valor, ó. Ah, mas você não colocou mestre de obra, não coloquei nenhum nem outro. Ah, mas você não colocou locomoção, não coloquei nenhum nem outro. Ah, mas você não colocou o da construtora, nenhum nem outro. O empreiteiro, nenhum nem outro tem. Só a mão de obra, nós temos aqui R$ 82.800. Agora eu pergunto para você, se você sabe que o EPS é seguro, você sabe das vantagens do EPS, por quê? Por que você vai fazer uma casa de tijolo? Por que você vai fazer uma casa de tijolo? Não tem sentido nenhum. Nós temos uma diferença na mão de obra de R$ 82.800 comprovada. Isso aqui está comprovado. Nós já fizemos. Essa média aqui, ó, é a média de construções que nós temos. Essa é a média. E todas as casas com construções seguras. Todas as obras bem executadas. Com toda certeza, vale a pena você construir em EPS. E se você é pedreiro, está faltando profissional no mercado, qualificado. Está faltando em todos os lugares. Entra nos comentários aqui no meu canal do YouTube e veja o tanto de comentário que tem. O pessoal que não, eu quero para Bahia, para Minas, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Vocês não constroem no Rio de Janeiro? Muitas pessoas estão precisando. Então, o pedreiro tem que ser bem remunerado, sim. Mas a gente precisa trazer economia de fato. E o que pode proporcionar essa economia para você é o sistema construtivo em EPS. Não se esqueça que o meu compromisso é com fundações firmes e paredes resistentes.